A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Regeneração. Apresentação: Bruno Leal. Olá, queridos amigos e irmãos. Estamos com a proposta de trazer uma leitura sobre uma temática da qual Kardec e a codificação espírita nos traz, felizmente, e podemos dizer que muito útil e próprio para os dias atuais. Que a paz do Cristo esteja conosco, que Kardec e os seus conceitos possam ser trazidos e aproveitados por nós. O tema que nós gostaríamos de falar um pouco hoje está ligado a uma das bem-aventuranças nos trazida pelo Cristo Jesus. Bem-aventurado os aflitos, que inclusive é um dos capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, durante toda a codificação, valorosos e muito úteis conceitos são trazidos diante dessa ótica tão necessária para nós. Aflitos significa angustiados, preocupados, sofridos, tristes, ansiosos. Sensações que nos acometem, inclusive nos tempos atuais, né? Sensação como que algo não estivesse certo. O evangelista Mateus nos traz essa passagem, assim como o evangelista Lucas. São os dois evangelistas que trazem esse ensinamento do Cristo Jesus. Através de Mateus, nós encontramos no capítulo 5 de Mateus, do qual é intitulado o Sermão do Monte, as ditas bem-aventuranças. No versículo 4, Mateus diz-nos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No versículo 6, Mateus traz-nos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, porque eles serão fartos. E no versículo 10º e 11º, continua o Cristo através de Mateus dizendo-nos: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A nossa leitura sobre os que choram, os que sentem fome e sede de justiça e os que são perseguidos, excluídos, humilhados, maltratados, injustiçados. Na leitura do evangelista Lucas, nós encontramos no capítulo 6 as bem-aventuranças do versículo 20º ao 26º. É uma linguagem bem similar, mas não exatamente idêntica. No versículo 20º do capítulo 6, Lucas, ao invés de trazer humildes em espírito, que haverão de obter o reino de Deus, o Lucas, ele descreve: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Poderíamos dizer que são termos similares, mas não exatamente iguais. Humilde vem de humus, humildade, que também simboliza a fertilidade, a utilidade, o aproveitamento da situação do ser. Enquanto pobre, haverá bem-aventurados pobres, porque haverá de conquistar o reino de Deus. Tem a ver com aquele desprovido de virtuosos recursos, não é? Também tem a ver na linguagem com a humildade
porém não exatamente da mesma forma. São ensinamentos parecidos que se completam. Assim como no versículo 21, Lucas nos traz: bem-aventurados os que choram. Mas ao invés de citar que serão consolados, ele descreve que haverão de rirem, de sorrir, né? Enquanto Jesus, através de Mateus, nos dá a compreensão e a retribuição pelo consolo, Lucas nos traz o sentimento de alegria, né? O sorriso da alegria. Como seria essa leitura das bem-aventuranças, que significa um estado de plena felicidade? Tanto em Mateus quanto através de Lucas, o Cristo nos dá uma ideia de contrários. Em nossa vida, geralmente entendemos e agimos na leitura de que os que choram são aflitos, portanto distantes da felicidade. Os que sentem fome e sede de justiça também estão vivenciando a aflição e, portanto, haveriam de estar distante da felicidade. Assim como os perseguidos, os injustiçados, que, em função daquela situação, muito provavelmente linkamos o distanciamento das bem-aventuranças, das felicidades. Mas o Cristo, ele nos ensina de forma diferente, um olhar mais amplo diante das nossas experiências. Parece que os contrários diante do olhar que o Cristo nos traz e de um olhar do qual muitas vezes nós entendemos de forma limitada, como se fosse o olhar mais correto e justo, de acordo com os nossos sentidos físicos. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado com essa temática, Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo de mais conteúdo, de mais extensão, mais longo, maior capítulo entre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tal é a necessidade que nós temos da compreensão sobre o nosso encarar, perceber e saber sobre as aflições, que são partes e são momentos muito naturais e corriqueiros em nossa existência. Deus, porém, soberanamente justo e bom, não age com parcialidade. De fato, percebemos, e Kardec começa a desembaraçar esse nosso olhar bem mais além sobre a explicação que o Cristo já nos trouxe há 20 séculos e que Kardec, através da doutrina espírita, nos possibilita um olhar bem mais amplo. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec recebe a informação dos amigos espirituais que espírito são princípios inteligentes do universo. São criaturas que trazem consigo a capacidade intelectual. Na questão 115, também do Livro dos Espíritos, continua a espiritualidade nos ensinando através de Kardec que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E através de suas próprias experiências, nós vamos adquirindo as nossas aquisições. Deus acaba nos encaminhando também na vida física, a fim de que possamos experimentar e desenvolver a compreensão das causas e a compreensão, inclusive, de nós, criaturas do Criador, assim como do nosso olhar e da nossa compreensão sobre o Criador. O espírito vai se despojando pouco a pouco de suas imperfeições. As provas bem suportadas acabam sendo fatores que contribuem
para que possamos nos adiantar, auxiliando para que possamos apagar as nossas faltas e nos purificarmos pelas provações experimentadas, ocasionando a função de medicação que há de curar, tratar as chagas das doenças que possamos trazer conosco. O que sofre, aquele que sofre, há de reconhecer passo a passo a necessidade e a função proveitosa da experiência do sofrimento, das diversas espécies de aflições. Deus permite adentrarmos na vida física através de um véu sobre o nosso passado, a fim de trazermos conosco a utilidade de um aparente esquecimento de nossas falhas e também das falhas cometidas a nós mesmos, a nós, através dos outros. É bastante comum nós, enquanto espíritos, renascermos em meios já de convívios do passado, a fim de podermos reparar os maus que nós ocasionamos, assim como permitirmos que os outros reparem o mal que possam nos ter feito. Deus sempre nos permite e possibilita todo o necessário. Trazemos conosco a voz da nossa consciência que está nos advertir constantemente, assim como trazemos também as tendências que estão a fazer parte do nosso arquivo, que são as nossas experiências adquiridas ao longo de nossa jornada. Como num sono, nós lembramos no dia seguinte o que nós fizemos no passado. Esse olhar além do físico, do qual o véu há de se descortinar por inteiro, onde percebemos todo o emaranhado da orquestração de Deus Pai Criador, permitindo, e a espiritualidade gerindo, administrando as situações, as relações, os tempos, os meios dos quais vivenciamos, tanto na visão física, nessa escola da vida, como também na estrutura essencial do ser, que é a vida espiritual. Nós estamos conquistando a condição de percebermos por que o sofrimento nos chega e que há de ser justo, já que nos ocorre, a fim de podermos aurir novas forças e modificarmos e solucionarmos as diversas espécies de sofrimentos. O homem, a humanidade, traz consigo a capacidade de amenizar ou aumentar, potencializar o amargor das suas próprias provas, pela maneira que há de encarar a vida terrena. O aprendizado em moderarmos os nossos desejos, de nos contentarmos com as situações que vivenciamos, inclusive com a nossa própria condição. A calma e a resignação que está sendo posta à prova, compreendendo a brevidade da vida, que nos traz, diante dessa compreensão, a certeza e a segurança na coragem de vivenciarmos em todos os instantes. A parte terceira do Livro dos Espíritos, sobre a lei divina ou natural, na questão 614, que encabeça esse início da terceira parte, nos diz a espiritualidade através de Kardec que a lei divina ou natural é a única verdadeira para a felicidade do homem.
pois indica-lhe o que deve e o que não deve fazer. E ele acaba sendo infeliz quando se afasta da mesma, se distancia da lei divina natural. Na questão 712 do Livro dos Espíritos, continua a espiritualidade a nos ensinar, através de Kardec. As tentações acabam por desenvolver a razão de nós nesse processo de aprendizado da qual a humanidade, de qual nós estamos a experimentar constantemente. A renúncia dos prazeres inúteis que acaba por nos possibilitar a liberdade além da matéria. Aí eu lembro de um vídeo, de uma matéria, de uma entrevista, da qual Raul Teixeira explica sobre o nosso olhar, inclusive dessa ainda tão temida aflição por grande parte de nós, e quanto e como precisamos e temos necessidade de aprender, de bem encararmos a mesma, que é a aflição, entre aspas, sobre a morte do corpo físico. E a entrevistadora questiona Raul Teixeira: a morte haveria de ser a liberdade do espírito? E Raul Teixeira responde: quando o espírito já trabalha e conquista a sua liberdade na vida física, ela se confirma e se faz valer quando se liberta do corpo físico. Porém, do contrário, se fazemos da nossa vida um aprisionamento, não é? Uma intensidade de nos mantermos limitados apenas nos sentidos, nas aquisições, nas aspirações do mundo físico, nós confirmamos a nossa escravidão pelo nosso apego e dificuldade em nos libertarmos do nosso corpo físico. E quanto, então, temos necessidade de melhor entendermos e sermos, sentirmos, deixarmos naturalmente que essa experiência seja proveitosa e equilibrada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a espiritualidade continua a ensinar-nos, por Kardec dizendo-nos: as ideias materialistas nos oferecem de forma equivocada o nada como remédio, uma perspectiva como interrupções, como premiações para que vençamos os ditos sofrimentos, né? As aquisições simplesmente e totalmente entregues à aquisição material, como se fosse as bem-aventuranças, né? Porém, Kardec, através dos Espíritos, continua a nos ensinar, dizendo-nos que está na fé, de fato, na crença, na certeza, no conhecimento, o remédio para que tenhamos total segurança diante das aflições que possam estar a nos incomodar, a nos assolar, a nos desequilibrar. Libertarmos a nós próprios de um mal praticando outro não seria o caminho, não é mesmo? E a gente percebe também a grande necessidade que temos diante desse ensinamento nos trazido, né? O cuidado que devemos ter quanto ao nosso corpo, pois a nossa educação está fadada no conjunto da formação e desenvolvimento de nós, utilizando a vestimenta física, da qual utilizamos a capacidade e os atributos mentais da intelectualidade, e de nós, quanto seres espirituais,
administrando esse conjunto de mente e corpo. Portanto, o cuidado no orar e no vigiar de nossas aspirações, de nossos pensamentos e de nossas atitudes e ações diante das bem-aventuranças e diante dos sofrimentos, a fim de não podermos aumentar os sofrimentos. Quando fugimos em encararmos e solucionarmos as nossas aflições por subterfúgios, ao invés de entendermos e buscarmos resolvermos com tranquilidade, paz e equilíbrio as aflições que possam nos chegar. O Espiritismo acaba nos trazendo esse olhar tão amplo, extinguindo as dúvidas que possamos trazer conosco, modificando o nosso olhar, nossa visão e nossa compreensão da vida física e de nós como existência do Criador, filhos e criaturas do Criador que trazemos conosco a vida anteriormente, inclusive da vida física, e continuaremos o nosso desenrolar de nossa história, de nossas experiências após o tombo do corpo físico. A continuidade da vida nas diversas condições experimentadas. A coragem moral da compreensão de entender o que é certo, o que é errado e a nossa atitude diante de melhor compreendermos essa leitura. Todos passamos por sofrimentos na Terra. A terra da qual nos encontramos é bastante comum. Mesmo os que estejam sentados em tronos, em posições altamente privilegiadas, ou mesmo aqueles que estão em situações menos privilegiadas ou tão necessitadas, os sofrimentos nos chegam. No trono ou na palha, é assim que Kardec nos traz a lição através da espiritualidade. A Terra, de fato, não é o paraíso que nós possamos desejar, aspirar, sonhar ainda. Não é, realmente. Na questão 726 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que os sofrimentos acabam buscando burilarmos, que acabam auxiliando como alavanca a fim de elevarmos de forma natural as nossas compreensões e as nossas práticas. É preciso, porém, a fé viva, a bondade, a caridade sendo exercitada. Precisamos dar foco através da prática do exercício do amor, a fim de que possamos olhar nas perspectivas de compreendermos mais além. O fardo que nos chega é proporcional à força individual que já trazemos conosco. No Livro dos Espíritos 916, a pergunta, a espiritualidade complementa esse olhar dizendo-nos que o forte haverá de ser o esteio, o apoio, para o fraco. Esse norte que já estamos tendo condição de perceber e que precisamos, diante dessa compreensão, buscarmos nos desenvolver diante dessa atitude, diante das relações, em sermos auxiliados e sermos auxiliadores. A recompensa há de ser merecida. Por isso, a nossa experiência ela vem tão atribulada diante da grande necessidade e também de uma possibilidade, capacidade de podermos combater esse bom combate. Bem-aventurados os aflitos, buscarmos nos alegrar pelas lutas que estamos experimentando e buscarmos inclusive nos sobrepormos às mesmas. Este ano de 2020
ano de pandemia. Quantas aflições são novas para grande parte ou para todos nós. Porém, quantas oportunidades, novos olhares, perspectivas e avanços, então, que passam a ser possíveis diante de todo esse chacoalhar que estamos experimentando. Buscarmos dominar nossa paciência, a nossa cólera, o nosso olhar, que muitas vezes chega como um desespero, um desequilíbrio pelas mudanças chegadas. Quanto temos de oportunidade nisso tudo? Os corações aspirarem este grandioso objetivo, que é de sermos parte ativa em nos prepararmos quanto gerações que estão sendo adicionadas individualmente e contribuindo mutuamente para o processo coletivo, até que a felicidade não mais seja uma palavra vã, sejam conquistas realizadas por nós. O bem muitas vezes chega com aparência do mal, onde julgamos de forma equivocada ser uma imensa dificuldade, acaba de ser um exercício e é oportunidade de avanço. Nós, humanidade, despertos sobre o nosso olhar e a importância do aprendizado e da vivência quanto à utilidade de espíritos que somos. Compreendermos e entendermos que a alma há de ser melhor vivenciada através da libertação do invólucro corpóreo. Toda a potencialidade diante dessa passagem que é tão natural quanto a nossa chegada na vida física. O Consolador prometido, como Cristo já nos assegurava, dito há 20 séculos, e que nos chega, que são as respostas de todas essas dúvidas, que essas informações tão vastas, úteis, que os espíritos nos trazem do plano espiritual, através da codificação, da revelação, desse descortinar que a doutrina espírita nos possibilita, o consolo de enxugarmos as nossas lágrimas, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições, pois a fé, a esperança há de se aproximar passo a passo pela compreensão adquiridas por nós, o futuro prometido, que nunca o Cristo haverá de nos deixar, que nunca haverá de ser o fim, que sempre há continuidade através da nossa vida imortal, como filhos de um Pai infinito de amor, de misericórdia, de paciência. Sabermos e buscarmos aprender e vivenciar que a nossa vida pode ser um ato de oração, de amor, de devotamento em gratidão a Deus e às demais criaturas. A decisão, inclusive, de tudo que nos ocorre, de forma muito justa, por Deus, que é amor, e muito bem elaborada pela espiritualidade que vai desenrolando os nossos processos de experimentados. A paz do coração há de ser a única felicidade real neste mundo. Buscarmos deixar as futilidades cuja cobiça muitas vezes
nos envenena. Transportarmos-nos para além de tão somente o nosso olhar da vida física, pois todos nós haveremos de nos despedir da mesma, não é mesmo? E quanto ainda nos enganamos com isso? Buscarmos resistir com energia de alegria, de positividade, de otimismo, de leveza, inclusive fazendo parte em sermos agentes atuantes nas missões que nos são chegadas, no âmbito familiar, no grupo, entre os amigos, dos colegas, das diversas relações experimentadas, das diversas oportunidades pelas relações que são possíveis. A família, nossos deveres, nossas obrigações. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de progresso, a espiritualidade diz-nos através de Kardec que o que chamamos de destruição é apenas a transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento de nós quanto seres existenciais. O cristianismo, ele abriu o caminho para percebermos o amor através do Cristo, tal qual é o Criador, que o enviou a fim de percebermos e sentirmos a possibilidade do Cristo como modelo e guia, que serve de exemplo a cada um de nós, de meta que devemos buscar, alcançar, seguir. E o Espiritismo que edifica passo a passo essa mensagem cristã, onde não mais os véus passam a ser a impossibilidade de incompreensão, onde passamos a ter condição de obter todas as respostas aos questionamentos, que nos dão base e caminhar seguro para as nossas compreensões, portanto, as nossas definições e nossas escolhas. Na questão 922, a espiritualidade, pelo questionamento de Kardec, nos diz: então, o que é felicidade? Como alcançarmos de uma forma direta as bem-aventuranças, apesar de todas as tribulações e aflições? E a espiritualidade respondendo: felicidade no nosso olhar físico da nossa experiência material seria a posse do necessário, do que precisamos, e de fato encontramos na natureza inúmeros recursos para suprir as mesmas necessidades. Mas como estamos nos dando diante desse encontrar e de obter as necessidades? Aprendermos a nos satisfazer de fato com o temporário, passageiro, fugídio, que muitas vezes parece ser um todo real diante da nossa leitura equivocada, falseada. E continua a espiritualidade a ensinar-nos através de Kardec: além da posse do necessário, da nossa aquisição e necessidade física, buscarmos para obtermos e estarmos bem-aventurados, portanto felizes, a consciência tranquila, de entendermos e percebermos diante de nos avaliarmos, descortinando e extraindo todas as máscaras que possamos teimar e trazer conosco, que nós buscamos fazer o nosso melhor,
que os outros não tenham o que se queixar de nós. Consciência tranquila. E a terceira lição, para alcançarmos a felicidade, além da posse do necessário, da nossa consciência tranquila, a fé. Portanto, a certeza, a esperança, a confiança, a segurança de que o futuro há de ser cada vez melhor. Haveremos de despertos diante desse objetivo, desse aprendizado, nos aproximarmos cada vez mais das ditas bem-aventuranças, do estado de felicidade, a qual nós haveremos e estamos trabalhando e aprendendo a conquistar. No dia 30 de junho de 2020, agora passado, completou-se 18 anos do desencarne de um missionário, o qual tivemos o imenso privilégio e felicidade de termos conosco. Um belíssimo exemplo de vida que tanto nos adiciona pelo material deixado, de tantas obras, centenas de livros, do qual Chico Xavier, médium e trabalhador dessa proposta do Cristo, do entendimento e compreensão, através da intuição, orientação e instrução de diversas entidades espirituais, nos trouxeram material muito vasto e que perdurará por pelo menos alguns séculos, por séculos, pelo tão útil e vasto material trazido através do Chico, do humilde e do bem-aventurado, do consolo pelo seu exemplo, da certeza, da confiança que nos traz o Chico Xavier. Vamos concluindo, trazendo uma música singela, assim como aquele ser que na sua estatura aparentava uma pequenez, porém, quando percebemos uma imensa robustez, uma imensa grandiosidade da humildade, da fertilidade, da produtividade, uma beleza através da sua candura, através do seu trato, pela sua ternura, pela sua delicadeza nessa singeleza de ser, de sentir e de servir. Ele nos responde numa entrevista do recente desencarnado entrevistador Gugu Liberato, numa reportagem de 1995, quando Chico tinha 85 anos de idade. O corpo bastante fragilizado, as pernas paralisadas, doenças na vista, doenças com a cardiopatia, e ele vai concluindo essa entrevista quando o Gugu pergunta ao mesmo se ele lembrava, apesar de somente 5 anos na vida física, que conviveu com o espírito que foi a sua mãe materna na vida física, já que ela falecera, desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade. Aí Gugu pergunta, e ele para por um instante como se vagasse em seus pensamentos, em suas lembranças, muito provavelmente lembrando, sentindo, inclusive a presença do espírito da sua amada, querida, doce mãe. E ele lembra de uma oração musicada que a sua mãe cantava para ele e que ele nunca esqueceu, e complementa esse nosso olhar sobre a aflição, sobre nós, sobre a existência, sobre o Cristo,
sobre Deus. De forma emocionante, ele diz-nos: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos em frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Muito obrigado, um beijo fraterno, que a paz de Cristo também sejamos nós.